Oi, gente. Então nós estamos aqui para mais um quadro de oração e vida. E antes de qualquer coisa, vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza nesse momento de oração e de aprendizado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, então nós estamos entrando nesse tempo de Quaresma, tempo especial em que a igreja nos convida, a igreja nos chama à conversão, à reflexão e à vida de oração. Porque é na oração onde nós abrimos o nosso coração para que Deus possa aí nos enriquecer, para que Ele possa nos transformar e assim possamos nós, os cristãos, sermos testemunhas do seu amor nesse mundo que tanto precisa. A igreja nos chama e nós devemos atender o chamado como cristãos. E as oficinas de oração e vida estão aí para nos ajudar. Desde junho, eu tenho trazido nesse quadro de oração e vida várias palestras, mensagens, nas quais a gente pode meditar e refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa postura e melhorar. Então, para a nossa conversão permanente, são mensagens maravilhosas e estão aí sempre nas quartas-feiras e os vídeos estão aí no canal e que vocês podem recorrer. Também estão aí colocadas todas as modalidades que nós aprendemos nas oficinas de oração e vida. Nesse tempo de pandemia, que nós não estamos conseguindo fazer o nosso trabalho presencialmente como devemos, eu vim trazendo aqui a cada semana uma modalidade e estão todas aí e vocês podem também usufruir para esse momento de oração, esse momento de reflexão, esse momento de conversão. Eu garanto que é um acervo muito rico que nós temos aí das oficinas e que muito pode ajudar nesse tempo que a igreja nos pede, conversão, reflexão e oração. E então já foram colocadas aí todas as modalidades e a partir de hoje nós vamos ter nesse quadro encontros que nos fazem aproximar mais de Jesus, conhecer mais a pessoa de Jesus, nos enriquecer mais da pessoa de Jesus, para que assim a gente possa pouco a pouco ir nos transformando e caminhando em direção a Jesus, que é em direção a Deus. São Paulo diz assim: tenham em vocês os mesmos sentimentos de Cristo. E quais são? Como eram os sentimentos de Cristo? Então, nesses encontros, a partir de hoje, nós vamos pensar um pouco através da palavra de Deus, que é ali que nós conhecemos a pessoa de Jesus Cristo, seu comportamento, e através de meditações nós conseguimos perceber até os seus sentimentos mais interiores. Então nós vamos fazer essa caminhada juntos. E assim vamos nos aproximando dele, nos apaixonando por ele. E automaticamente, consequentemente, por Deus. Então o importante é a palavra, que é o próprio Jesus,
Nós vamos usar também o livro do Frei Inácio Larranaga, O Pobre de Nazaré, que ali nós temos estudo do Frei sobre a vida mesma de Jesus e também suas meditações diante da palavra, para que possamos refletir também, meditar também e crescer ainda mais nesse conhecimento dessa pessoinha maravilhosa que é o nosso mestre, que é o nosso modelo de vida e também de oração. E embora nós estamos recorrendo sempre aos mesmos textos, Jesus ele vai se revelando cada vez mais para nós através desses mesmos textos. Então eu leio o texto hoje e eu vejo uma face de Jesus. E amanhã eu posso meditar esse mesmo texto e Jesus me aponta mais um ponto para que eu possa copiar dele. E assim nós vamos nos enriquecendo. Então o texto de hoje é o texto de Filipenses 2, de 1 a 11. Vocês não precisam abrir a Bíblia, porque eu vou ler aqui para esse momento primeiro de passar essa mensagem, de abrir para essa reflexão, para essa meditação profunda, que cada um faz pessoalmente, cada um confronta a palavra, o sentimento com a própria vida, e aí a partir daí se esforça para fazer as transformações necessárias. Então, nesse momento vocês vão abrir a mente, o coração e pedir aí no coração de vocês que o Espírito Santo aponte, que o Espírito Santo mostre, o que Deus está falando através dessa palavra ouvida agora para vocês em seus corações. É Paulo que está escrevendo para a comunidade e Paulo então pede que eles tenham os mesmos sentimentos de Jesus e fala um pouco desses sentimentos de Jesus, desse jeito de ser de Jesus. Então Paulo diz: se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria permanecendo unidos. Tende o mesmo amor, uma só alma e os mesmos sentimentos. Nada façais por espírito de partido ou de vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tenha em vista não os seus próprios interesses, mas os interesses dos outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Então ele diz: sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como um homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o Pai, como sempre,
recompensa abundantemente aos que se esforçam para fazer a sua vontade, aos que atendem o seu pedido, o seu chamado. E Jesus, quanta humildade, quanto desapego, como ele se rebaixou para nos elevar a Deus, para nos resgatar, para nos pegar pela mão e levar até o Pai. Quanto amor por nós. Quanto ensinamento. Quanta meditação podemos fazer aqui nesse texto e melhorar o que somos. As nossas arrogâncias, as nossas prepotências. Agora nós vamos ver a mensagem do Frei, tirada do livro, que ele apresenta Jesus como pobre e desconhecido. Ele diz: não temos uma documentação histórica sobre a data do nascimento de Jesus. Não sabemos com que idade exata iniciou sua tarefa evangelizadora, nem tampouco a data precisa de sua paixão. É difícil traçar o itinerário que Jesus seguiu na sua atividade evangelizadora, assim como é difícil também situar os lugares geográficos da Palestina por onde ele passou, por onde ele andava. Fora dos evangelhos, pouco sabemos de Jesus. As fontes históricas não cristãs nos transmitem poucas e insuficientes notícias. O historiador judeu Flávio Joséfo escreveu muitas páginas sobre João Batista, mas sobre Jesus nada. Estranho silêncio. Poderíamos concluir que para as fontes históricas não cristãs, Jesus é uma figura historicamente insignificante. Para as fontes históricas não cristãs, um verdadeiro desconhecido, um pobre. O mesmo historiador dá os 400 nomes dos povoados da Galileia e o nome de Nazaré não aparece. Também não aparece o nome de Nazaré em nenhuma página do Antigo Testamento. E ele, Jesus, é chamado Jesus de Nazaré. Impressiona, o Frei Inácio diz, a figura de um Jesus despojado de todo o relevo histórico, sendo como era o eixo da história. Impressiona. Um silêncio ainda mais impressionante e obstinado se estende sobre os 30 anos do jovem Jesus em Nazaré, sobre os quais os evangelistas não informaram absolutamente nada, salvo a cena do templo com os 12 anos. Tudo mais é silêncio. Os evangelistas teriam buscado avidamente notícias referentes a esses anos, mas a comunidade primitiva não dispunha de nenhuma referência sobre ele. Nada se havia conservado, tudo havia ficado sepultado no esquecimento. Mas há mais. Uma vez que a comunidade cristã declarou Jesus como Kyrios, Senhor Deus, sem dúvida surgiu entre os irmãos da comunidade uma ansiosa avidez para recuperar as lembranças sobre Jesus. E naturalmente haveriam recorrido à única fonte de notícias sobre estes anos, Maria.
E a mãe, certamente fazendo grandes esforços para extrair do poço profundo dos 30 anos alguns episódios dignos de serem narrados, não encontrou nada interessante para anotar, além da citada cena dos 12 anos no templo. O Filho eterno de Deus, cingido de tríplice coroa, pobreza, solidão e silêncio. O Filho eterno de Deus, pobreza, solidão e silêncio. Submergiu nas águas do anonimato. O Frei diz: fez do silêncio sua música e da solidão sua morada. O que pretendia Jesus com essa atitude? Por que se encarnou, se não se manifestava ao mundo? Queria nos dar alguma formidável lição sobre a eficácia da ineficácia? Sobre a utilidade da inutilidade? Uma inversão de critérios e valores? Que ele é o rei do mundo? Como que se apresenta assim? Invisível. Invisível? Não. Desaparecido, esquecido. De tal maneira foi um qualquer durante os 30 anos na vulgaridade de Nazaré, que tomou completamente de surpresa aos nazarenos, seus compatriotas e até aos seus parentes, quando um dia se afastou e começou a falar e atuar. Mas não é este o filho do carpinteiro? E Marcos, o evangelista, diz que muitos ouvintes ficaram atônitos e diziam: de onde lhe vem tanta sabedoria? Este não é o filho do carpinteiro? Estas e outras exclamações indicam até que ponto a vida de Jesus nesses anos devia ser rotineira e vulgar. Como se explica isto? Primeiro, Jesus renuncia a todas as vantagens de ser Deus. Depois se submete a todas as desvantagens de ser homem. De tal maneira que, mesmo chegando o momento do apuro, não lhe ocorreu meter a mão no bolso da divindade para tirar daí uma carta mágica que o libertasse do trago amargo da morte, da tristeza, da agonia, das desilusões humanas. Foi fiel ao homem até as últimas consequências, a morte. Não só desceu até níveis infra-humanos quando foi cravado na cruz, como anteriormente esteve submetido à condição vulgar de qualquer vizinho, fazendo parte de um povo e aldeia irrelevantes, sem escapar dos pequenos problemas cotidianos, em meio às típicas intrigas e fofocas da vizinhança. Sem auréola de santidade, sem gestos heróicos, sem deixar marcas na história da aldeia, sem levantar a cabeça acima de seus compatriotas, simplesmente como alguém que não é notícia para ninguém, de quem nem vale a pena se preocupar. E o Frei diz: a gente fica mudo sem saber o que pensar, o que dizer. Sendo como era, imagem invisível do Deus invisível, princípio e fim do universo, anterior a tudo e primeiro em tudo. No entanto,
se perdeu nos abismos do anonimato e das experiências humanas, convertendo-se no grande desconhecido, no grande pobre. Quanta grandeza na sua pequenez. A melhor lição de humildade que Jesus pôde nos dar. E nem falamos aqui da manjedoura. Quanta lição, quanto aprendizado, quanto crescimento, quanta meditação, quantos passos temos que dar atrás do Mestre, em direção ao Mestre. Muito bem, então agora vai aparecer aí na tela para vocês aquilo que eu falei, que é a experiência pessoal que vocês vão fazer. Então é assim: primeiro, reler o texto atentamente, meditando, como foi ensinado, né, nos encontros anteriores, o texto de Filipenses 2, 1 a 11. Qualquer momento aí na casa de vocês. Depois, viver ao longo da semana sentindo-se inundado pela presença de Jesus, esse Jesus que nós conhecemos hoje, confrontando se está caminhando em direção a Jesus, de modo a ser transparência do seu ser e do seu amor no mundo. Então, confrontar esse Jesus, essa humildade, com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu ser, e perceber se está caminhando em direção a Jesus, de modo a ser transparência do seu ser e do seu amor no mundo, como cristão. E por último, se sentir vontade, partilhe conosco no canal, comente aí embaixo como foi esse momento de oração pessoal, de meditação. A gente fica muito feliz quando vocês comentam alguma coisa, tanto para melhorar como para nos enriquecer. Agora nós vamos fazer uma oração e nessa oração peçamos a Jesus a graça de ter em nós os mesmos sentimentos seus. Eu faço com a minha voz e vocês com o coração. Senhor Jesus Cristo, que tua presença inunde por completo o meu ser e tua imagem fique marcada a fogo dentro de mim, para que eu possa caminhar à luz de tua imagem e pensar como tu pensavas, sentir como tu sentias, agir como tu agias, falar como tu falavas, sonhar como tu sonhavas e amar como tu amavas. Que eu possa, como tu, Jesus, despreocupar-me de mim mesmo para me preocupar com os outros. Ser insensível a mim e sensível aos outros. Sacrificar a mim mesma e ser ao mesmo tempo alento e esperança para os outros. Que eu possa ser como tu, Jesus, sensível e misericordiosa, paciente, mansa e humilde, sincera e veraz. Teus prediletos, os pobres, sejam os meus prediletos. Teus objetivos sejam os meus objetivos. Que os que me veem te vejam, Senhor, e eu chegue a ser uma transparência do teu ser e do teu amor. Amém.
Muito bem. E agora, para encerrar, ouçamos esse canto com toda a alma, toda a atenção, dizendo a Jesus tudo o que aí está dito. Ouçamos. Despojou-se de si, sendo Deus, se fez homem, se entregou e morreu numa cruz. Meu Senhor, para salvar a mim, meus irmãos, se humilhou, veio ao mundo e das trevas fez luz. Sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Que tudo criou por amor, não foi recebido pelo povo seu. Lá na cruz, pede ao Pai que perdoe aos cruéis que não sabem que matam o Filho de Deus. Amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Meu Senhor cumpriu a promessa, nos deu o Espírito Santo da parte de Deus. Fui à casa do Pai preparar-nos lugar para levar-nos consigo ao reino do céu. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor.